Muito bem, então agora sim vai ser, né, a hora da verdade, a hora das jambalaias. Aê, gente, olha só, 5 jambalaias à disposição do público aqui no Promenade. Eu vou começar, eu vou dar a minha jambalaya, todo mundo já sabe que é 5, né? E eu estou hoje aqui sentindo quero ver como é que vai ser aí com a Dari e com o Sil. Então, Aproxima do né, problema. cinco jambalaias, claro. Eu acho um episódio muito especial do ponto de vista de mostrar como funciona a questão dos bajorianos com a memória sobre a ocupação, né? É um episódio que trata muito sobre memória, tem cenas que indicam isso claramente quando aquele confronto da Kira com o Cubus na prisão, na delegacia do Odo, já mostra como é a questão de que eles não vão esquecer quem participou do governo de Vichy, né? O governo Oxi. colaboracionista, né? Lá dos franceses, com os nazistas. Então, eles não esquecem, os caras são exilados e eles não têm direito de pisar mais naquela terra que eles fizeram tanto mal. Né? Então, é bacana isso. A gente sabe que existe uma legislação, né? Existe uma proclamação, né? Que diz como se deve lidar com essas pessoas e tal. E o outro lado da memória, né, é a questão de Barel decidiu que a memória de Opaca é uma memória fabricada, porque será omitido esse momento da decisão terrível que ela teve que tomar, e isso tem que ser desconsiderado, tem que sair dos livros de história. Né? E, e a gente vê isso, a gente já viu isso em outros episódios de Deep Space Nine no início dessa temporada, lá com aquele o Linalas, né? O bajoriano também Isso. lendário, né? E aí o Cisco diz não, nos livros de história vai constar que ele, né, era um grande herói mesmo, matou aquele Cardassiano e tal. Então, até que ponto essas coisas são aceitáveis ou não são aceitáveis no contexto de um povo que precisa se reerguer e precisa ter esses símbolos, né? Eu acho que essa discussão é maravilhosa. Então, trazer, independente se tu concorda ou não concorda, eu acho que trazer essa questão para a gente pensar, assistindo uma história, né, de 40 minutos, numa estação espacial, é maravilhoso. Então, apenas um dos aspectos que me fazem dar cinco jambalaias para esse episódio aí, mas não vou me estender, porque senão seria muita coisa para falar. Então é basicamente isso, né? Tratam dessa questão da memória, da justiça transicional também. É um aspecto que se reflete muito, né? O que é a justiça transicional? Quando se muda um regime, se passa de um regime opressor para um regime democrático ou livre, né? Como se implementa a justiça aquelas pessoas que participaram, né, do governo anterior e agora estão ainda ali no meio da política, né? Então é legal demais, assim. Acho que é um episódio muito rico para a gente refletir sobre essas questões que são históricas e muito importantes. Né? É isso, gente. Vamos passar então para o Silvio. Vamos lá. Bom episódio, né? Bom episódio, traz bastante questões assim sobre a gente pensar, traz questões ali sobre o passado bajorano, né? Como podemos pensar nesse passado e a complexidade que foi, e como que a guerra é difícil, né? Esse Deep Space Nine faz bem isso, né? E eu, por gostar tanto, por exemplo, do episódio Equilíbrio do Terror, e gosto justamente por pensar num episódio que, para sua época, dentro de Star Trek clássico, era um episódio realista, né? Era um episódio sóbrio, perto de toda aquela fantasia de ficção científica que lá existia, né? Então esse é um episódio sóbrio, realista, né? Sobre um lado ruim, um lado trágico da guerra, né? Onde decisões difíceis têm que ser tomadas e nessas decisões muitas vezes não tem decisão certa, né? Porque se você deixa os cardassianos destruírem a colônia com mais de 1.000 pessoas é errado, mas se você entrega
43 é errado também, então não tem decisão certa, é uma coisa complexa, né? Mas para no mesmo entender o que está errado aí, não dá para passar pano, brincando assim, né? Para esconder a verdade, né? Privar os bajoranos de uma verdade, imaginando que a fé que eles têm na Caiopaca é superior à vontade. A guerra já acabou, agora a verdade deveria estar vindo à tona. Né? A gente viu isso acontecer na Segunda Guerra Mundial, onde depois do Holocausto e depois do massacre, e até do ponto de vista dos Estados Unidos com a bomba atômica, né, a verdade veio. Livros foram escritos contando o que de fato aconteceu ali. Os Estados Unidos não foram poupados de críticas por terem bombardeado Hiroshima e Nagasaki, né? O Oppenheimer ele vai de herói a vilão, né? Entrando ali nos anos 50, ele começa a ser questionado por aquilo que houve, né? Recentemente, isso foi demonstrado também no filme do Christopher Nolan, né? Então, eu acho que isso é uma coisa ruim, intragável, algo que não me agrada. Eu compreendo que do aspecto narrativo, ter uma vilã, né, como a Kaiowyn, tão deliciosa, né, uma vilã tão legal de assistir, vai trazer conflitos, mas acho que eles poderiam ter chego lá com outras vias. Eu não precisava comprometer o Vedek Barel, que apesar da gente saber que não é, dá a sensação de que ele é bundão mesmo. O, o John tem uma certa razão, assim, passa uma sensação de bundice dentro da parte dele, bunda molice. Não é não, tá, João? Mais pra frente você vai ver, ele vai tomar decisões assim que mostram o quanto ele é corajoso e quanto ele é durão, mas nessa daí ele saiu na desvantagem, né? Enfim, acho que o episódio tem, no geral, ele tem mais pontos positivos do que negativos, mas para mim tá longe de ser um dos melhores episódios dessa temporada. Eu disponibilizo para ele 3 jambalaias. É o que eles vão comer durante o tempo aí. O Barel vai ficar magrinho porque ele vai comer pouca jambalaya, mas ele merece, ele é mentiroso. Ele merece. Ele é mentiroso. Né? Muito bem, 3 jabalaias do Silvio. E agora vamos para a Dari, então. E aí, Dari? Contigo. Caramba, mas o Prof. Silvio até eu achei que ia dar umas 2 jambalais. Então, eu pensei, assim, a primeira vez que eu assisti o episódio, eu disse, isso aí vale 2. Aí eu assisti uma segunda vez. Tem camadas aí, calma aí. Assisti uma terceira vez. Na terceira vez que eu assisti, eu estava selecionando a dedo as cenas para enviar os ups and downs ali pro Prof. Eduardo. Como é que se julga? Olha lá! Eita! O Prof. Marcel já está tendo ataques ali. Foi isso tudo. Então, olha só. Eu fui de 2 para 3. Depois eu pensei, de 3 não passa. Aí, observando e pensando, enquanto a gente estava conversando aqui, eu ainda fiquei com aquela questão toda da Caiopaca entregar um filho. Aquilo ali não desceu. Se tem alguma coisa errada aí, não pode acontecer isso. Aí depois você pensa assim, né, na figura do Vedek Berel. Será que ele era tão tolo assim? Olha a força que tem que ter uma pessoa, a fé que ela tem que ter para ela poder encobrir algo que aconteceu pensando no bem maior. Exatamente o oposto. Ele não era nem um pouco fraco, porque ele passou por tudo aquilo, sacrificou até mesmo a confiança que ele teria no relacionamento com a Kira, e essa confiança foi abalada, para que ele mantivesse aquele ideário das pessoas e que não fossem comprometidas. Não se tolera isso. Não se esconde a verdade. Mas até que ponto as pessoas mais simples, tipo aquelas da estação, no momento em que chegou o Cubas ali, as pessoas se revoltaram que eu pensei que ia haver o linchamento daquele homem ali. Quando o Oda chegou em tempo e já levou ele preso, e já levou ele rápido para ser preso, para evitar que as pessoas o agredissem ali, e isso foi uma das razões clássicas ali. Se deixasse mais um pouco aquele senhorzinho de idade ali, aquele senhorzinho de idade ia ser linchado no meio ali do promenade. Então, olha só os sacrifícios, né, e a força que teve que ter o Vedek Berel para fazer isso,
né, para encobrir aquilo ali, sabendo, e imagina a tortura que ele passou. E ele passou tanta tortura que a gente viu isso nas visões que ele tinha com o orbe. Ele estava ali com a lágrima do profeta, olhando aquela coisa assim, aquelas visões, e ele só tinha visões sinistras e nefastas. Ele via aquela forca, dizia assim, ó, você está condenado, e a forca se transforma numa serpente, que a gente sabe por si só que tem um simbolismo de traiçoeiro, né? Eu fiz isso, ele se torturava. Então, é um episódio que, aos poucos, ele foi me conquistando nessa amplitude de camadas, e nessa questão toda, inclusive naquela relação de quebra de confiança, e que a resposta não dita da Kira, porque seria uma resposta negativa de continuar ou não o relacionamento, ela preferiu fazer o gesto e ficar ali como estava, me levou a pensar que quando você tem aquele senhorzinho ali, que a gente quase cai na armadilha de fazer uma anistia para ele com tudo que ele fez, ele sabendo do que tinha feito, quando a gente percebe o sacrifício que uma mãe fez e que, no entanto, aquele sacrifício ela também oportunizou que outras pessoas continuassem crendo, acreditando, né, e tendo uma fé. Até mesmo naquela reflexão filosófico-diplomática do Cisco, na resposta que daria ali para Caiuim, naquele embate diplomático que eles tiveram, naquela conversa. E 5 jambalaias, assim. Ele tem muito mais coisa aí que um episódio, como o Prof. Eduardo disse, não seria capaz de discutir. Há muito mais filamentos de percepções que nós poderíamos conversar e andar por esses vetores todos e explorar mais, muito mais que nessa nossa live de 2 horas, 2 horas e 10, enfim. É um episódio muito complexo, e eu confesso, eu vou assisti-lo novamente para tentar entender mais e mais camadas e as nuances todas. Eu acho isso espetacular, assim, isso é muito bom. 5. 5 jambalaias, muito bem. E graças ao Silvio, já fiz a conta aqui, baixou a nota na média para 4 jambalaias. Bom, ficou o episódio do colaborador. Tá um pouco mais justo. É justo. Muito bem. O senhor lista de carteirinha. Vencemos, mas perdemos. Vencemos, mas perdemos. Oh, gente. Olha aí o pessoal comemorando as 5 jambas. É isso, é 5, tem muito mais coisa sobre isso, assim. Talvez não sejam as 5 que a gente imagina que sejam, daqueles vibrantes. Ele é muito mais, um drama muito mais psicológico e estratégico, politicamente falando, do que essa coisa de aventura, né, de correr, de plot twist. Não, ele é muito mais denso. Ele é um cinema europeu, eu diria. Tudo bem, galera. Ficou, não, nota muito boa, episódio excelente, né? 4 jambalaias significa que é um bom episódio mesmo.